Mensageiro Luterano de agosto, a temática central é o Dia dos Pais. Além da matéria de capa, trazemos testemunhos e reflexões sobre esse relacionamento paternal de Deus Pai conosco e sobre o nosso relacionamento com o nosso Pai humano. A missão em Moçambique, a liberdade religiosa como questão global e a missão 24 horas via satélite no Oriente Médio e Norte da África também recebem destaque especial. Leia, reflita e compartilhe os temas e as reflexões desta edição do Mensageiro Luterano. Cristo confirmados pela fé que nos sustenta e mantém de pé na palavra e batismo e comunhão.
todos à casa do nosso Pai, casa em que o Pai acolhe os seus filhos para perdoá-los, para aconselhá-los e também para servir um belo banquete preparado pelo seu próprio Filho. Nós começamos a nos preparar para este momento de culto cantando o primeiro cântico 65 do Louvai ao Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados do Senhor, vamos nos dirigir a Deus, nosso Pai, confessar a Ele os nossos pecados e pedir que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoe. Pai, os nossos pecados são muitos. Lembramos de alguns, e de outros não nos lembramos, mas tu nos conheces. Sabes que somos herdeiros de Adão e carregamos a culpa do pecado que nos afastou de ti e nos trouxe à morte. Merecemos, por isso, a tua ira. Achegamos-nos de ti, arrependidos e com sincero propósito de sermos guiados por ti, para pedirmos: não nos abandones, nem nos condenes, perdoa-nos, vivifica-nos e ajuda-nos. Por amor ao mundo, o Pai entregou seu próprio Filho à morte. Pendurado na cruz, Jesus sofreu a dor do abandono que nós merecíamos sofrer e clamou dizendo ao Pai: perdoa-nos. O Filho de Deus
carregou o pecado da humanidade e reconciliou o mundo com o Pai. Pela fé, que é presente imerecido de Deus, nós recebemos o perdão e somos salvos. Pela fé, nós temos o privilégio de sermos chamados filhos e herdeiros do Pai. Pela fé, o Espírito Santo nos guiará para vivermos em novidade de vida. Por isso, fiquemos em paz, pois os nossos pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito para o dia de hoje é o Salmo de número 119, do versículo 81 até o versículo 88, e nós faremos de maneira alternada. A minha alma desfalece, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Os meus olhos esmorecem, de tanto esperar por tua promessa, e pergunto, quando me consolarás? Já me assemelho a um odre na fumaça, mas não me esqueço dos teus decretos. Quando vêm a ser os dias do teu servo, quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim abriram covas os soberbos, que não andam conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdadeiros. Ajuda-me, pois sou perseguido injustamente. Quase acabaram comigo na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os teus testemunhos que prosseguem na tua boca. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade em eternidade. Amém. Kyrie eleison. Christe eleison. Ó Cristo, misericórdia. Kyrie eleison. Ó Senhor, misericórdia. Neste dia dos pais, clamemos por misericórdia ao triuno e santo Deus, em favor dos pais que choram pela ausência de seus filhos. E pelos filhos que choram pela ausência de seus pais. Pelos pais que estão desempregados ou não conseguem sustentar os seus filhos. Pelos pais que estão doentes ou hospitalizados, ou têm um filho nessa situação. Pelos pais que se sentem culpados por terem abandonado seus filhos e suas esposas, ou pelos filhos que se sentem culpados por terem abandonado seus pais. Pelos homens que desejam ser pais, mas que não conseguem gerar um filho. Por toda a humanidade que sofre com as consequências do pecado, nós clamamos ao Pai Celeste que tenha misericórdia de nós, cantando. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação. Meus ouvidos se inclinem ao clamor. Nesta
cerca e defende a tua igreja pelo sacrifício de Cristo. Unidos com Ele pelo santo batismo, dá-nos a graça de receber com gratidão os benefícios de sua obra redentora e diariamente segui-lo. Através do mesmo Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A congregação pode se sentar. Primeira leitura do Antigo Testamento, conforme o profeta Jeremias, capítulo 23, do versículo 16 ao 29. Ouçamos a palavra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não tenho ouvidos as palavras dos profetas que profetizam entre vocês e que enchem de falsas esperanças, falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, vocês terão paz. E a todos que amam segundo a dureza do seu coração também dizem: nenhum mal lhe sobrevirá. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu, eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um vendaval passou sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se desviará, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias, vocês entenderão isso claramente. Não desses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. Mas, se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamam mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando acontecerá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras e que proclamam só o engano do próprio coração? Até quando tentarão fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome por meio dos sonhos que contam uns aos outros, assim como os pais deles esquecem do meu nome por causa do Baal? O profeta que tem um sonho, conte-o como um simples sonho, mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que é que a palha tem a ver com o trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Assim termina a leitura do Antigo Testamento. Segunda leitura, conforme a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, do versículo 17 até o versículo 3 do capítulo 12. Ouçamos a palavra. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú,
a respeito de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seu pai durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída como os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefé, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela própria zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, por antros da terra. Todos estes, mesmo sendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo peso e de todo pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Até aqui. Agradecemos a leitura e vemos como a fé ela move pessoas
para cuidarem de outras pessoas, como prova de que o Pai cuida dos seus até mesmo no momento da morte. Pela fé muitos morreram, pela fé muitos ressuscitaram em Cristo. Cantemos o próximo cântico. Lucas, capítulo 12, do versículo 49 ao 53. Jesus dizendo: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam que eu vim para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, vim para trazer divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Assim terminam as palavras de Jesus Cristo. E após ouvirmos as palavras de Deus, crendo nesse Deus, como resposta de fé, confessamos conforme as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
se sentar. Convido as crianças para virem aqui à frente para conversarem com o pastor. Que dia que é hoje? Vocês sabem? Dia dos Pais. Olha só que legal. E vocês sabem que aqui a igreja é a casa de Deus. E Deus é o nosso Pai. Nós viemos à casa de Deus para dar parabéns também para Deus, né? O Papai do céu, para nós agradecermos a Ele pela nossa vida, por Ele cuidar de cada um de nós, nos dar comida, na verdade, nos dar roupa, nos dar mamães e papais, pessoas que cuidam da gente. Tudo isso é o Papai do céu que faz porque Ele nos ama muito. Sabiam? Ele ama tanto que Ele enviou o seu Filho. Quem é o Filho de Deus? O Filho do Papai do céu é Jesus. Ele enviou Jesus para esse mundo para Ele ser o nosso Salvador. Sabe por quê? Porque a gente tem dentro da gente uma coisa chamada pecado. O pecado é uma coisa muito ruim, muito mal. E a gente acaba magoando muitas pessoas, fazendo coisas erradas por causa do pecado que está aqui no nosso coração. Mas Jesus, Ele quer nos limpar desse pecado. Ele quer nos tirar dessa coisa ruim e levar para a casa do Papai do céu. Por isso que a gente vem para a igreja. A gente vem para a casa do Papai do céu para a gente receber de Jesus o perdão dos nossos pecados, das coisas ruins que a gente faz, e para a gente agradecer ao Papai do céu que Jesus mora no nosso coração. E eu lembrei de uma musiquinha que fala sobre isso. Vamos cantar a musiquinha? Nós agradecemos pelos papais que nós temos,
nós agradecemos pelas mamães, nós agradecemos pela nossa família. E tudo isso foi Papai do Céu que nos deu. Vamos falar com o Papai do Céu na oração? Pode ser? Querido Papai do Céu, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela minha família, o meu papai, minha mamãe e todas as bênçãos que tu nos dás. Pedimos a tua proteção e a sua bênção para a escolinha que vamos ter agora. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, agora vocês podem ir com a Prof. Vilma para a escolinha, que vocês vão ter uma aula bem bacana, tá bom? E nós seguimos com o nosso culto cantando o próximo cântico. Meu Jesus, não deixarei. Aleluia.
que queremos meditar na Sua Santa Palavra e pedimos que o Espírito Santo esteja conosco para este momento de meditação. Amém. Hoje deveria ser um dia festivo, um dia dos pais, um dia alegre, mas eu gostaria de começar a mensagem de hoje lendo uma notícia postada na última terça-feira dessa semana, dia 9 de agosto, no site de uma organização cristã chamada Portas Abertas. É uma organização que apoia cristãos perseguidos em países onde não há liberdade religiosa. As pessoas não podem professar a fé em Jesus Cristo. E a notícia traz o relato de Davi, um jovem cristão indígena da Colômbia. Quando ele nasceu, toda a família dele toda a vida dele já tinha sido preparada, planejada, para que ele fosse seguisse os passos de seu pai como uma autoridade mano. E os manos são líderes religiosos das tribos Oquicuí e Arhuaco, em Sierra Nevada de Santa Marta. É uma cordilheira que fica lá na Colômbia. E eles seguem uma religião chamada animista, ou seja, é uma religião que adora diferentes espíritos e elementos da natureza. O pai de Davi foi um líder mano, e desde os primeiros anos de vida do seu filho, de Davi, ensinou aqueles diferentes rituais que ele fazia, para que no futuro Davi seguisse os passos do seu pai, se tornando assim uma autoridade mano. E mesmo crescendo naquela cultura da tribo, que ele pertencia, e com aquelas crenças religiosas indígenas, Davi questionava o seu pai e outras autoridades sobre aqueles rituais que eram realizados, sobre os deuses que eram adorados, sobre a vida após a morte e também outros assuntos que aguçavam a sua curiosidade. Nenhuma resposta acabava com a curiosidade dele. Ele vivia inquieto. No coração de Davi já havia o desejo pela vida eterna. E ele diz assim: nunca quis ser humano. As coisas que o meu pai fazia não faziam sentido para mim. Davi, ele não conhecia cristãos por viver numa tribo. Mas quando ele era criança, ele descobriu uma escola cristã na comunidade lá onde ele morava, nos entornos da tribo. E como ele não falava espanhol, ele ficava excluído de outros cristãos. Ainda assim, ele se esforçava para ler as Escrituras e para orar. E após esse primeiro contato com a palavra do Senhor, Davi viveu um milagre na sua vida em que ele reconheceu a existência e o seu senhorio de Jesus. E a partir dali ele passou a testemunhar nas cidades, ele pregava sobre Jesus e orava pelas pessoas. E depois ele decidiu voltar à cidade, à tribo onde ele nasceu. Ali ele foi pressionado pelas crenças dos manos. E daí ele diz assim: para os povos indígenas, perder a fé deles é perder a própria identidade. Por isso eles tratam os cristãos com desprezo. Quem não obedece pode ser preso ou até expulso das comunidades, além de ser proibido de fazer cultos na tribo. Isso ele relatando por Portas Abertas. Por isso, a opção que ele tinha era de fazer tudo em segredo, à noite. E daí ele diz assim: nós nos reunimos à noite
Andávamos em silêncio absoluto, com 2 lanternas, até chegarmos a um lugar mais distante e remoto para podermos fazer o culto, sem louvores ou qualquer outro barulho e sempre mudando de local, para evitar que sejamos descobertos. Apesar disso, os mamos descobriram um dos cultos que Davi estava liderando e disseram que ele estava confundindo as pessoas. E quando um indígena se converte ao cristianismo na Colômbia, ele é intensamente pressionado a abandonar Jesus. Assim, Davi, um líder de uma autoridade mamo, ficou preso, com fome, com sede, doente. Mas em todos os momentos, Davi orava e pensava em Deus. A parte boa nisso é que os parceiros da equipe da Portas Abertas têm ajudado esse irmão de fé que nós temos desde que eles o conheceram. Eles levam doações de remédios, eles levam alimentos para Davi e compartilham a gratidão dele, porque cristãos do mundo inteiro oram e se lembram dele e de todos os cristãos indígenas, de todos os cristãos que são perseguidos pela fé que têm. De acordo com um relatório feito pelo Centro de Pesquisas dessa organização, Portas Abertas, hoje mais de 360 milhões de cristãos no mundo inteiro enfrentam algum tipo de oposição, algum tipo de perseguição como resultado da sua fé. E, infelizmente, muitas dessas oposições começam em casa, na própria família. A história de Davi e de tantos outros cristãos pelo mundo inteiro refletem aquilo que Jesus disse no Evangelho de hoje, texto de Lucas 12. Vocês pensam que eu vim para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, eu vim para trazer divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos pais contra filhos, filhos contra pais, e assim por diante. Quando Jesus estava preparando os seus discípulos há 2000 anos e dando instruções sobre o que eles iriam proclamar, Jesus também falou sobre as dificuldades que eles enfrentariam e dos conflitos que a mensagem dele causaria no mundo. Porque o seu ensinamento, o ensinamento de Jesus é tão radical que a paz neste mundo não existirá. O resultado inevitável da mensagem de Jesus será a divisão. Divisão das pessoas em 2 grupos. Os que creem em Jesus, tudo o que ele disse, e os que não creem e ficam ofendidos com o que Jesus disse. Crentes de um lado, descrentes do outro. Dessa forma, Jesus ensina aos seus discípulos que as pessoas se dividirão por causa dele. E essa divisão acontecerá até mesmo dentro da família, como no caso de Davi e de tantos outros cristãos. Enquanto alguns creem em Jesus, outros irão negá-lo. E por que essa mensagem de Jesus causa divisões?
causam oposições, causam perseguições. Porque a mensagem de Jesus tem implicação para esta vida e para além desta vida. Como diz o profeta Jeremias, crer na mensagem de Jesus é saber que a palavra do Senhor é como um martelo que despedaça a rocha. E a primeira rocha que esse martelo despedaça é a dureza do nosso coração. Pelas Escrituras nós sabemos que todos nós somos pecadores, desde o dia em que nós fomos concebidos. E nós permaneceremos pecadores enquanto estivermos neste mundo. Por isso, crer na mensagem de Jesus significa reconhecer que todos nós somos merecedores da ira do Pai. Somos merecedores do inferno, por causa dos nossos pecados, da nossa maldade. Mas essa mesma mensagem de Jesus nos diz que a vontade do Pai não é de fazer perecer no inferno a nossa alma e o nosso corpo. E para que isso não acontecesse, o Pai enviou o seu próprio Filho ao mundo, para Ele ser despedaçado em nosso lugar. Ele sofreu a condenação que nós merecíamos, justamente para nos livrar do inferno. E isso Ele o fez por meio da sua morte e ressurreição. Assim, crer em Jesus significa, acima de tudo, confiar que Ele é Salvador, aquele que nos tira do caminho da perdição e nos conduz para a vida eterna, como o Pai. E isso nos traz paz. Saber que a gente não vai ser condenado por crer em Jesus nos traz paz. Só que não é uma paz que o mundo conhece. É a paz com o Pai. Porque os nossos pecados estão na cruz de Jesus. A ira do Pai que estava sobre nós caiu sobre Jesus. E dele nós recebemos perdão, salvação eterna e nova vida. Essa nova vida é marcada pela luta diária e constante contra a nossa velha vida, nossa velha natureza pecaminosa. Nós passamos a analisar as nossas atitudes de acordo com a vontade de Deus, vontade essa que está descrita na lei, porque a lei direciona o nosso pensar, direciona o nosso falar, direciona o nosso agir. Ela nos mostra as falhas e os erros que nós cometemos, a fim de os reconhecermos, nos arrependermos deles e buscarmos o perdão de Jesus no Evangelho, para nós assim podermos viver em novidade de vida. Nesse sentido, a palavra de Deus é como o fogo. Jeremias também usa essa linguagem do fogo. Ou a palavra de Deus purifica, transforma, ou ela destrói. Ou nos faz lutar contra o pecado e resistir aos poderes do mal, tendo Deus ao nosso lado e sendo motivados pelo seu perdão, ou nos leva para o fogo eterno. O fogo eterno onde haverá choro e ranger de dentes. Ou nos leva a uma vida de fé, guiada pelo reino de Deus, ou a uma vida de descrença, guiada pelo reino do diabo. Ou vida eterna com Deus, ou
separação eterna de Deus. Não existe uma terceira opção. E isso incomoda. Isso traz divisão. Meus amados, a verdadeira mensagem cristã, a mensagem de Jesus, não é de trazer paz neste mundo. A paz que Ele traz para as nossas vidas, o mundo não conhece. Davi e tantos outros que o digam, que preferiram crer na paz com o Pai, que vem da cruz do Filho, Jesus Cristo, em vez da paz com os seus próprios pais, com a sua própria família. Eles preferiram ser hostilizados, rejeitados, perseguidos, presos, torturados, decapitados, cerrados ao meio e tantas outras coisas, do que abandonarem a fé em Cristo Jesus. E assim como diz o texto de Hebreus, eles pensaram naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, a fim de não desanimarem, mas continuarem olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita de Deus Pai. Ser cristão, por isso, não significa viver em perfeita paz aqui no mundo, porque se levantarão contra nós muitos inimigos. O mundo com a sua incredulidade, o diabo com as suas tentações para nos tentar afastar de Deus, como ele fez no princípio, a nossa própria natureza, que não quer ouvir as coisas de Deus. Porém, Deus deseja que todos sejam salvos, inclusive aqueles que são contra a mensagem de Jesus. Deus quer transformar vidas, assim como transformou a vida de Davi e de um perseguidor de cristãos chamado Paulo de Tarso, que passou a ser proclamador da mensagem de Jesus, a ponto de dizer que Jesus é a nossa paz. Efésios capítulo 2, versículo 14. E diante disso, nós, cristãos, temos uma difícil batalha: amar a todos, mesmo que sejam hostis, mesmo que nos persigam, mesmo que nos matem. Esse é o conselho de Paulo aos romanos: não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Romanos capítulo 12. Pode ser que nós, aqui no Brasil, não passemos por sofrimentos físicos como outros passam por confessarem a sua fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo como Salvador da vida deles, da nossa vida. Mas nós podemos perder parentes,
Nós podemos perder amigos por causa da fé. E essa perda pode gerar um grande sofrimento na nossa vida. E todo tipo de sofrimento que um cristão suporta pelo fato de ser cristão é uma cruz. Porém, nós sabemos que não carregamos essa cruz sozinhos. O próprio Jesus carrega conosco. O que nós não conseguimos vencer por nós mesmos, Ele venceu por nós. O amor que recebemos dele nos capacita a carregar a nossa cruz, nos capacita a auxiliar outras pessoas a carregar a cruz delas, nos capacita a olhar para a família da fé, ajudar uns aos outros e amar uns aos outros, inclusive os que não têm fé, que não fazem parte da família da fé, porque é por meio desse amor que nós demonstramos, por meio das nossas ações, do nosso agir, é por meio desse amor que Deus, o Pai, se utiliza para trazer pessoas à fé. Portanto, não nos enganemos. A vida cristã não é uma vida de paz na terra. Sempre haverá alguma divisão, porque a verdadeira mensagem cristã traz divisão. Houve, há e ainda haverá muita divisão por causa de Jesus, inclusive entre cristãos. Ser cristão não significa estar livre de problemas e sofrimentos. Ser cristão muitas vezes é ter ainda mais sofrimentos. Mas, pela fé, podemos crer que o mesmo Jesus, que esteve com o seu povo no passado, estará com o seu povo hoje e sempre. E por isso temos uma segurança dada pelo próprio Jesus. Aquele que sofre por minha causa, esse receberá a vida. Se hoje nós formos rejeitados, ou até mesmo mortos pela fé que nós temos, é porque nós encontramos a vida eterna. A nossa segurança é o próprio Senhor Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, está vivo e voltará. Ele é a nossa paz diante das lutas, e a sua promessa de paz para as nossas vidas faz parte de cada um de nós desde o batismo. Por isso, estando nós unidos com Jesus, estamos em paz com o nosso Pai. E assim podemos cantar: que segurança! Sou de Jesus. Amém. Amém. Nos colocamos de pé e cantamos o ofertório. Espírito
que nós, com gratidão a Deus por tudo que dele nós recebemos, respondendo ao seu amor por nós, devolvemos uma parte a Deus ao trazermos as nossas ofertas voluntárias, a fim de que elas sejam reinvestidas na missão de Deus e promovam o trabalho da igreja de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo, como no caso de Davi, de tantos cristãos perseguidos, como também da alma dessas pessoas. E por isso lembramos o que Salomão escreve em Provérbios: honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. A congregação pode se sentar. Enquanto as ofertas são trazidas, nós cantamos o cântico que segue. E temos pedidos e súplicas feitas pelo Leandro. Ele e a sua família estão debilitados e enfermos. Queremos orar pedindo ao nosso Pai para que restabeleça a saúde deles. A Flávia também pede pela sua mãe, a Maria Isabel, pela saúde dela. O Alessandro pede pela sua mãe, a Sandra Maria, pela saúde. E a Zuleide pede pelos José Carlos, seu esposo, e o Guilherme, o seu sobrinho, primeiro pela saúde do seu marido, José, e oração para a família do Guilherme. Todos esses nós queremos incluir na nossa oração ao Pai, suplicar e agradecer pelas bênçãos que nós recebemos. Aqueles que puderem, se coloquem de pé. Nós vamos falar com o nosso Pai. Pai Celestial, somos gratos a Ti por podermos mais uma vez nos reunirmos em culto. Em Ti está a nossa confiança. Louvamos-Te por nos teres levado à comunhão de Teu amado Filho Jesus Cristo, através das Sagradas Escrituras e do Santo Batismo. Pela fé que recebemos de Ti, tornaste-nos membros da Tua família e herdeiros da vida eterna. Pelo Teu Santo Espírito, mantém-nos no Teu caminho, em meio às tribulações, perseguições deste mundo, para vivermos a nossa fé com alegria e humildade.
Usa-nos como instrumentos do Teu amor na vida das pessoas que estão ao nosso redor e permite que a Tua palavra chegue aos ouvidos e corações de todas as pessoas. Fortalece a nós e a todos os cristãos para anunciarmos a Tua mensagem com ousadia, sabedoria e dá-nos coragem para resistirmos às perseguições deste mundo. Esteja com todos os que estão sendo perseguidos e mortos por confessarem sua fé no Salvador Jesus. E dá-lhes a esperança de que Tu os receberás de braços abertos no céu. Por Tua misericórdia, Senhor, Ouve a nossa oração. agradecemos-Te por tudo que recebemos de Ti. De maneira especial, lembramos, como Seu Messias, dos nossos pais e de todos os pais deste mundo, de todas as pessoas que cuidaram de nós para que hoje pudéssemos estar aqui. Sabemos que o amor que recebemos dos nossos pais e superiores tem origem no Teu amor paterno. Dá-lhes sempre bom ânimo e sabedoria para cuidarem dos seus filhos e faz com que os filhos tenham bom ânimo e sabedoria para cuidarem de seus pais. Por Tua misericórdia, Senhor, Ouve a nossa oração. lembramos também das pessoas que completaram mais um ano de vida. A Maria Lúcia, a Maria Betânia. Graças nós Te damos, ó Pai. Continua cuidando de todos estes que foram mencionados, como Tu sempre cuidaste, e que eles possam enxergar com gratidão as bênçãos que Tu derramaste em suas vidas. Por Tua misericórdia, Senhor, Ouve a nossa oração. todo louvor e glória a Ti, ó Pai, por todas as pessoas que usaram os seus bens, os seus dons e o seu tempo para construir a história de serviço que a Editora Concórdia pode prestar à Igreja Evangélica Luterana do Brasil durante os seus 99 anos de atividades, completados ontem, dia 13. Continua levantando e capacitando servos fiéis que tenham a disposição de trabalharem nesta editora em benefício da Tua Igreja, com literaturas confiáveis, edificantes e confortadoras. Por Tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Pai amado, olha com cuidado para os que sofrem neste mundo. Lembramos da Maria Isabel, da Sandra Maria, do José Carlos, do Guilherme e tantos outros que estão passando por momentos tão difíceis em suas vidas. Confiamos que Tu podes livrá-los de todo o mal e por isso nós entregamos em Suas mãos, as suas vidas em Tuas mãos, a fim de que a Tua vontade seja feita, Senhor. Pedimos-Te que estejas ao lado de cada um dos que estão sofrendo, preservando a fé em Jesus Cristo e a esperança da vida eterna. Por Tua misericórdia, Senhor, Ouve a nossa oração. conforme a Tua paterna providência, ó Pai, concede a todos saúde, proteção, amparo, segurança, e que nós também possamos agir em favor das pessoas com que estiver ao nosso alcance para ajudá-las. Tu sabes quais são as necessidades de cada um antes mesmo de nós pedirmos, mas oramos, pois Tu prometeste que nos ouvirias e atenderias. Confiamos nisto e por isso oramos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, a nossa segurança e a nossa paz neste mundo. Amém. Amém. Ainda de pé, nós começamos a nos preparar para o ofício da Santa Ceia e cantamos o cântico que se segue. Amém.
desafia a ti todas as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas para dar-lhes alívio e descanso nas suas almas. Suplico-te que me faças sentir o teu amor na ceia sagrada que preparaste para os teus filhos na terra. Protege-me da impenitência e incredulidade, para que não participe do sacramento para a minha condenação. Purifica meu coração e minha mente de qualquer desejo pecaminoso e justificação própria, e reveste-me com o manto da tua justiça, ó Cristo. Lava-me no teu precioso sangue e fortalece a minha fé em ti e aumenta o teu amor para contigo e o teu semelhante. Renova a minha esperança de salvação e recebe-me depois desta vida na tua mesa celestial, onde ofereces aos teus o pão eterno e lhes darás de beber das fontes que jamais acabam. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor esteja convosco para sempre. Amém. Todos aqueles que se reconhecem como miseráveis pecadores, que necessitam de perdão e têm a disposição de mudarem as suas vidas pecaminosas, são convidados a participarem deste sacramento. E aqueles que ainda não receberam devida instrução, não são membros da igreja, não estão em comunhão com os demais irmãos de doutrina, nós pedimos que aguardem até o momento oportuno. Primeiramente, os músicos virão a ceia. Depois, os que estão à minha esquerda, em seguida os que estão à minha direita, fazemos diante do altar. E após os músicos, nós cantaremos canções que serão projetadas. Flávia também virá agora. Cristo,
segurança somos de Jesus. Nos coloquemos de pé e agradeçamos ao nosso Pai. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos do cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças ao nosso Pai e oremos em conjunto. Gracioso Deus, Pai Celestial, eu te agradeço de todo o meu coração por teres me concedido a graça de participar da Santa Ceia, para a certeza da minha salvação e do perdão que concedes por meio de Jesus Cristo. Suplico-te humildemente que fortaleças a minha fé por meio deste sacramento. Me dês força para amar o meu próximo e me leves a um arrependimento diário e uma viva esperança da vida eterna. Mediante Jesus Cristo, teu amado Filho, meu bom pastor, que também me ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. perdoados, renovados, fortalecidos, podemos voltar aos nossos afazeres diários com a esperança e a certeza da salvação e vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Pois o Senhor estará conosco, nos animando para vivermos a nova vida que temos em união com Cristo, buscando as coisas lá do alto, onde Cristo vive, a fim de louvarmos com a nossa vida de amor, de serviço e de testemunho ao próximo. Nós não iremos sozinhos, o Senhor nos acompanhará e a bênção dele estará conosco. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. A congregação pode se sentar. Cantamos o último cântico, o hino final, e depois passamos para o momento dos recados da vida da igreja.
Mais uma vez, a nossa cordial saudação a todos vocês, também aqueles que nos acompanham pelo Facebook, depois no YouTube, a nossa cordial saudação. E não poderia deixar de desejar também um feliz Dia dos Pais a todos os pais, a todos aqueles que cuidaram de nós e continuam cuidando, e nós também poderemos cuidar deles, poderemos cuidar dos nossos filhos, e assim o amor de Deus vai se tornando presente em nossa vida. O cuidado paternal de Deus se faz presente por meio de pessoas que Ele coloca em nossa vida. Alguns recadinhos rápidos. Teremos reunião de diretoria lá da Emanuel na terça-feira, às 20 horas da noite, via Google Meet. Na terça-feira, né? Isso. O estudo bíblico na quarta-feira, dia 17 de agosto, às 19h30, via Google Meet. Todos são convidados, o link é disponibilizado lá no informativo. Vocês também podem convidar amigos para participarem, porque são momentos edificantes, juntamente com o culto, mas também o estudo bíblico. A gente pode conversar, pode interagir, pode fazer perguntas, e é um momento de comunhão entre a família de Jesus, nós, os irmãos dele. Departamento de Jovens, lembra que toda terceira quinta-feira do mês nós temos reunião via Google Meet, às 20 horas. Os jovens estão convidados a participar, temos muita coisa planejada, precisamos também nos planejar para executá-las, né? E queremos em união, tanto aqui quanto lá de Sucupira, por enquanto, fazemos essa reunião para nos motivarmos juntos, né? E o departamento de servas, lá na Emanuel, é toda primeira e toda terceiro sábado do mês, às 16 horas, que elas se reúnem por lá. O pastor está se organizando para que também possa participar dos departamentos de lá e possa organizar também os trabalhos e os projetos da igreja por lá. Da minha parte, eram esses os recados. Temos outros recados, temos um recado. No último sábado do mês nós teremos a reunião de todos. E nós estamos divulgando isso porque é uma reunião em que nós visamos trazer todas as pessoas, não só os membros, não só os departamentos, mas também amigos, familiares, pessoas que conhecemos, estender um convite para que eles venham participar dessa reunião. Teremos momentos de cânticos, teremos momentos de estudo bíblico, teremos também uma janta preparada, dessa vez pelas servas, pelas mulheres. A organização do evento será feita pelas mulheres, e a inscrição para participar deste evento é de R$25 o valor. Esses R$25 serão revertidos na compra dos alimentos para a janta, e também, se sobrar o valor da inscrição, nós estamos com um projeto de arrecadar esse valor para conseguirmos fazer a reforma do anexo ali da casa pastoral. Então todo o dinheiro será revertido para essa causa, certo? A reunião de todos é para que o trabalho da igreja, os projetos e tudo que precisa ser feito também aconteça em união. Não apenas um grupo nem outro, mas todos juntos numa só causa, a causa de Jesus Cristo. Certo? Mais algum recado? Se não tivermos recados, eu me despeço de vocês, desejando as bênçãos de Deus, um abençoado Dia dos Pais a todos vocês, todos nós que tivemos um Pai, especialmente o Pai Celeste, que tanto nos abençoou. Amém?